Revelado. A noiva traidora e o amigo inesperado na hora do sim. Uma verdade surpreendente. O sol brilhava intensamente sobre Paraty, refletindo as cores vibrantes das ruas de pedra enquanto Vanessa ajustava seu vestido de noiva. Ela respirou fundo, tentando afastar a ansiedade que a acompanhava há semanas. Sua mente viajava entre o altar e o mundo da moda que tanto amava. Um sonho que parecia distante ao se apaixonar por Rafael, um homem da alta sociedade que a família dele olhava com desdém. O eco dos risos das outras noivas, sempre tão elegantes e perfeitas, fazia seu coração disparar. Elas representavam tudo o que ela não era: rica, sofisticada e aceita. À medida que os arranjos do casamento tomavam forma, a pressão começava a sufocá-la. A sogra, sempre com um olhar crítico, parecia observar cada movimento seu, desafiando-a a se provar. "Você deve se esforçar mais, querida", dissera certa vez, com um sorriso ensaiado que mais lembrava uma máscara. Vanessa seu valor, muitas vezes medido apenas pela conta bancária e pela linhagem familiar. O peso desse olhar a lembrava constantemente do quanto seu sonho poderia não ser suficiente. Numa noite, durante um evento de moda, Vanessa recebeu uma mensagem inesperada. Inicialmente, pensou se tratar de uma oportunidade profissional, mas as palavras a levaram a um caminho sombrio. "Cuidado com Rafael." A inquietação tomou conta dela, mergulhando-a em lembranças de relacionamentos, todos desfeitos porque nunca se sentiu boa o suficiente. O medo do desconhecido a envolveu em espirais de insegurança. Foi então que Lucas, seu amigo de infância e apoio incondicional, revelou que viu Rafael em uma situação comprometida com sua ex-namorada. O mundo de Vanessa desabou em um instante. Entre lágrimas e suspiros, ela se viu na mira de um dilema terrível: amar ou confrontar a verdade. Lucas segurava suas mãos, preocupado. "Você precisa pensar em si mesma, Vani. Não pode se perder por causa de um sonho que pode não ser real." O dia do casamento chegou, uma promissora manhã ensolarada que prometia celebração. Familiares e amigos cercavam o altar decorado por flores exóticas, mas o que deveria ser o mais belo dos dias se tornava uma arena de decisões e medos. O olhar de Rafael estava ansioso, mas em seus olhos Vanessa começou a ver um reflexo do que mais temia: incerteza. Ela segurou o buquê com força, os dedos trêmulos demonstrando a batalha interna. Quando o celebrante fez a pergunta: "Você aceita Rafael como seu legítimo esposo?", o tempo pareceu parar. A respiração dela ficou presa na garganta. Como podia dizer sim, sem saber se a verdade estava escondida sob uma fachada de amor? "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença." Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio dominou o ambiente e uma sombra se destacou entre os convidados. Vanessa virou-se lentamente, o coração disparado. Era alguém que ela nunca esperava ver ali. Como a decisão se desenrolaria diante dessa nova revelação? O que a amizade de Lucas e o amor por Rafael poderiam enfrentar no eterno jogo entre confiança e ilusão? O olhar de Vanessa rapidamente se fixou na ausência que se tornara uma presença esmagadora. Era Clara, a ex-namorada de Rafael, com um sorriso que não alcançava os olhos. O mesmo brilho que um dia havia encantado o jovem de alta sociedade agora parecia levar uma história não contada e um peso carregado de segredos. O murmúrio na plateia aumentou enquanto os convidados trocavam olhares incisivos. Vanessa sentiu suas pernas fraquejarem. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor, ressoando a verdade que estava prestes a ser revelada.
Rafael, percebendo que algo estava errado, virou-se para ela, confusão estampada em seu rosto. Quem é ela? O comanditar de palavras milenares poderia ser penetrante, mas a voz de Vanessa saiu entrecortada, como se estivesse na superfície de um abismo. O nome de Clara subiu como um suspiro entre eles, carregando a história de um amor talvez não superado. Vani, a gente precisa conversar. Rafael deu um passo à frente, e ela imediatamente se afastou. O que ele poderia dizer que já não estivesse claro em suas ações? Aquela mulher era um fantasma que pairava entre eles, ameaçando tudo que haviam construído. Você não sabe como me senti ao receber a mensagem, Rafael, disse ela, voando da dor ao desespero. Achei que pudesse confiar em você, mas então você foi visto com ela? As palavras foram as únicas partes da sua coragem que conseguiram escapar. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Lucas, na linha de frente, observava com a expressão de quem assiste a um desastre iminente. Ele estava lá, pronto para apoiar, mas Vanessa precisava tomar suas próprias decisões. A batalha interna a consumia. O amor por Rafael combatia a traição que parecia se aproximar. Clara não significa nada para mim. Rafael finalmente falou, sua voz tensa. Eu tenho um compromisso com você. Esse casamento... É isso que você diz agora? Ela interrompeu, o desespero em seu tom transformando o que deveria ser um momento feliz em um campo de guerra emocional. Se você tivesse a coragem de ser verdadeiro comigo, talvez esse momento tivesse um significado diferente. O buquê escorregou de suas mãos e caiu no chão, flores misturando-se à poeira do altar, um símbolo da fragilidade que a cercava. Do lado de fora, o sol ainda brilhava, mas em seu coração, uma tempestade se formava. Vanessa sentiu que o chão sob seus pés não era mais seguro. Cada segundo parecia uma eternidade. Poderia de fato amar alguém que escondia a verdade? Vani, Lucas chamou, mas ela não ouvia. Seu olhar se fixou em Rafael, e a raiva e a dor eram palpáveis. E se estiver tudo perdido? E se a verdade for que eu nunca fui suficiente para ele? O momento de decisão pairava no ar. O que escolheria? O lado que desejava ou aquele que poderia ser sua salvação? Antes que pudesse formular uma resposta, Clara avançou. Entre sorrisos e lágrimas, parecia determinada a conquistar um espaço que nunca deixaria de existir. Você não pode se casar com ele, Clara disse, o tom desafiador em sua voz cortando a tensão elétrica. Você não sabe de toda a história. Com cada palavra dela, Vanessa sentiu seu mundo girar. A verdade havia sido sufocada pela dúvida e ela precisava saber o que realmente significava o amor dele. A pergunta que se formava em seus lábios, no entanto, era sobre muito mais do que um simples sim. Era um apelo por autenticidade. Então me conte a verdade, Clara. Vanessa exigiu, sua coragem renascendo no meio do caos. Quem você realmente é? E ali, sob as flores que murchavam no altar, uma nova batalha começava. A luta pela verdade e pelo perdão em um dia que prometia ser o mais feliz da sua vida. O futuro se desdobraria diante dela, mas o final daquele capítulo ainda era incerto. Quando o silêncio ficou insuportável, o que mais poderia ser revelado? Clara respirou fundo, como se o ar ao redor dela estivesse pesado com memórias e emoções não ditas. O olhar dela se fixou em Vanessa, revelando um abismo de sentimentos contidos. Se eu contar a verdade, você pode acabar me odiando. Mas você merece saber. A voz dela tremia, mas havia uma determinação latente ali. Então fale. O que você tem a dizer que Rafael não me contou? Vanessa estava à beira de um colapso, mas a necessidade de verdade era mais forte do que qualquer medo. Rafael e eu, nós fomos muito próximos, muito mais do que você imagina. Clara colocou uma mão sobre o peito, tentando parar a dor que começava a lhe consumir. O que vocês têm é real, mas o que nós tivemos foi intenso de uma forma que fere. Estivemos juntos por muito tempo, e eu pensei que isso poderia ser para sempre. Rafael se afastou, claramente afetado pelas palavras de Clara.
O rosto dele estava ruborizado não apenas pela raiva, mas por uma vulnerabilidade que Vanessa não havia percebido antes. Claramente, ele sabia que esse momento chegaria um dia, mas o que Clara diria a seguir, ninguém poderia prever. Então, por que você está aqui? A pergunta de Vanessa foi cortante. Por que agora? Neste dia? Porque eu não consegui ficar longe dele. Clara respondeu, a franqueza na voz dela surpreendendo a todos. Estava decidido a ficar fora da vida dele, mas não conseguia assimilar isso quando via a notícia do seu casamento. Eu só queria ter a chance de me despedir. Você quer o quê? Vanessa interrompeu cruelmente direta. Uma despedida ou uma segunda chance? As palavras de Clara pareceram ecoar no céu azul acima, criando um silêncio que parecia pesar sobre cada convidado. O público se movia inquieto, testemunhas de um drama que não estava nos planos de ninguém. A culpa de Rafael crescia dentro dele, a mesma confusão que havia marcado sua alma antes de tomar sua decisão. Decida logo, Vani, Lucas sussurrou, quase como uma súplica. A vida é muito curta para ser jogada ao vento por amor não correspondido. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Vanessa. O amor que sentia por Rafael estava se desfazendo em fragilidade, misturando-se à dor do que Clara estava revelando. Poderia ela realmente continuar a construir uma vida com alguém que ainda tinha laços com o passado ou estava se precipitando em um abismo que ocultava verdades ainda mais profundas? Rafael, eu preciso de você agora, Vanessa gritou, o desespero em sua voz se transformando em uma demanda. Você me ama de verdade? Ele hesitou, os olhos se perdendo entre as memórias de Clara e o futuro incerto com Vanessa. A luta interna se refletia em cada linha de seu rosto. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria te proteger. Você não me protegeu! Você me traiu escondendo a verdade! O grito dela explodiu, cortante como uma faca. Sentia-se emaranhada nesse triângulo amoroso, presa entre as promessas de amor e as sombras do passado que não pareciam aceitá-la. O silêncio fez sua volta, agora mais pesado e opressivo. O ambiente tornara-se um campo de batalha, e a determinação de Vanessa crescia. Precisava decidir. Precisava tomar uma posição. Clara, por que você não se afastou? Deixou tudo isso para trás? O rosto de Vanessa estava marcado pelo sofrimento, mas a esperança ainda ressoava no fundo de seus olhos. Porque parte de mim sempre amou o Rafael. Não consigo simplesmente desligar isso. E talvez eu ache que você não é a única que pode querer mais. Clara olhou para Vanessa, uma réstia de empatia atravessando as barreiras de desconfiança. Vanessa ficou em choque com a revelação. Mais do que o quê? Clara baixou a cabeça, como se deixasse escapar um segredo que poderia mudar tudo. E ali, sob as flores, um eco de perguntas pairava no ar, pronto para desafiar não só o destino delas, mas também o que significava o amor. Quais segredos mais estavam enterrados entre eles? E, ao virar a página, até onde essa busca pela verdade as levaria? O vento começou a soprar, balançando as flores do jardim, como se o universo estivesse tentando acalmar a turbulência que se desenrolava diante deles. O olhar de Vanessa se fixou em Rafael, buscando uma resposta que parecia escapulir entre os dedos dele. Ela precisava ouvir mais. Precisava entender não só as palavras de Clara, mas também o que se passava na mente e no coração de Rafael, que a olhava como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Rafael, você ainda está lá? O tom de Vanessa era uma mistura de raiva e fragilidade. Ela forçou um sorriso, tentando reverter a maré antes que a dor a consumisse completamente. Você ainda me ama? As palavras pesavam no ar, e Rafael parecia uma pena arrastando-se em uma tempestade. Eu não sei. Ele hesitou, cada sílaba escapando como areia entre seus dedos. Eu pensei que tínhamos superado isso, que eu tinha seguido em frente. Mas Clara, ela sempre foi uma parte de mim. Essa revelação golpeou Vanessa como uma onda, deixando-a sem fôlego.
Então tudo que você me disse foi uma mentira? Não, não foi assim. Eu amei você. Eu ainda amo você. A sinceridade nos olhos dele grudou a atenção dela. Mas cada vez que olho para você, parece que estou dividindo meu coração com outra pessoa. Clara observava a interação, um misto de dor e compreensão em seu olhar. Você pode não perceber, mas parte de mim nunca conseguiu deixá-lo ir, e eu sinto que isso acaba afetando você, Vanessa. Aquela declaração fez o ambiente ficar mais denso. Era um entrelaçar de destinos que estava prestes a se romper. Então é isso? Estamos todos presos a um ciclo interminável de incerteza e arrependimento? A voz de Vanessa subiu, carregada de frustração. Ela era a noiva, mas agora se sentia a terceira roda dessa bicicleta quebrada. É assim que a gente termina? Entre sombras do passado e promessas não cumpridas? Rafael olhou para Clara. Depois voltou seu olhar a Vanessa. Não posso negar o passado, mas você é o meu futuro. Nunca quis te magoar. A dor que isso traz para você, eu sinto. Essa não era a minha intenção. Intenção não importa mais, Rafael. O que importa é a verdade, e de sem a Python não quero viver uma mentira. O coração de Vanessa latejava, cada batida parecendo um chamado por clareza. E se a verdade for que todos nós estamos condenados a nos machucar? As palavras de Clara surgiram como um eco triste. O amor é complicado e muitas vezes não é justo. Nesse momento, uma ideia surgiu na mente de Vanessa. E se nós fizéssemos isso juntos? Se pudéssemos enfrentar o passado de frente, entender essa conexão entre vocês e decidir o que realmente queremos? Ela falava com um fervor renovado, levando em consideração a fragilidade de todos os envolvidos. Você está disposta a isso? Clara perguntou, a vulnerabilidade exposta em seu olhar terno. Sim, se isso significar encontrar um caminho que não nos deixe para trás. Podemos não ter todas as respostas, mas estou disposta a tentar. O ambiente ficou tenso enquanto as palavras ecoavam, uma nova proposta surgindo onde antes havia apenas dor. A busca por respostas se tornava um caminho para a possível cura, uma estrada que uniria e separaria ao mesmo tempo. A tensão pairava, pronta para ser desatada. Com uma pausa, Rafael finalmente disse: se decidirmos fazer isso, temos que ser honestos. Não posso mais viver entre essas sombras. Agora tudo parecia possível, mas a dúvida ainda pairava nos ares. Será que seria um caminho para a redenção ou um mergulho mais profundo nas dores do passado? O que mais estaria escondido sob a superfície dessas revelações? E assim, com o coração acelerado e uma nova luz de esperança, eles estavam prontos para descobrir. Somente o tempo diria se tinham coragem suficiente para enfrentar os fantasmas que os acompanhavam, ou se estariam condenados a repetir os mesmos erros de sempre. O sol começava a se ocultar no horizonte, filtrando raios dourados entre as árvores do jardim. A luz suave refletia no rosto de Vanessa, que agora estava mais séria do que nunca. O que deveria ser um dia de celebração se tornara um campo de batalha emocional, e cada segundo que passava parecia um convite à introspecção. Vamos fazer isso, disse Rafael, voz firme, mas com um tremor que não conseguiu esconder. Vamos abrir nossas feridas, como se estivéssemos descascando uma cebola. Pode doer, mas talvez seja a única forma de sairmos disso mais fortes. Seus olhos transmitiam uma mistura de determinação e medo, e por um breve momento, Vanessa sentiu um fio de esperança. Clara, que até então parecia recuada, aproximou-se. Eu aceito. Se é assim que devemos lidar com isso, então vamos. Mas preciso ser clara. Eu não estou aqui para criar mais dor. Quero entender, não magoar. O trio se sentou no chão coberto de grama, formando um círculo de vulnerabilidade. O aroma das flores ao redor parecia ecoar suas emoções, um lembrete de que a beleza poderia ressurgir dos momentos mais difíceis. Como vamos começar? Vanessa perguntou, a voz um pouco mais suave agora, mas ainda assim carregando um peso considerável. Que tal começarmos pelo que não foi dito? Rafael sugeriu.
A expressão no rosto dele era a de um homem prestes a mergulhar em águas profundas, sem saber exatamente o que esperar. Clara, você contou a Vanessa sobre seu amor por mim. Mas o que eu nunca disse é que você foi uma parte crucial da minha vida, e isso não é fácil de ignorar. As palavras dele penetram fundo. Vanessa sentiu um arrepio. E você acha que falar isso agora resolve? Sua pergunta não era uma acusação, mas uma reflexão angustiada. Eu me sinto como uma intrusa nesse amor que nunca deixou de existir. E eu sou a responsável por isso? Clara perguntou, os olhos marejados. Quando a gente se separou, eu fiquei perdida. Não sei se conseguirei de verdade deixar o Rafael ir. E isso não é algo que eu esperava sentir agora. A franqueza delas fez com que Rafael olhasse para o chão, angustiado. Posso ser um idiota, mas o amor não desaparece assim, como um passe de mágica. E isso me assombra. Me faz acreditar que amo duas pessoas ao mesmo tempo, e essa realidade é dolorosa. O silêncio que se seguiu foi pesado, envolto em um nevoeiro de sentimentos não resolvidos. O vento, antes suave, agora parecia um sussurro, carregando as inseguranças do trio. Vanessa pensou por um momento. Talvez o amor não precise ser uma competição. Como assim? Perguntou Clara, uma centelha de curiosidade iluminando seu olhar. Talvez possamos encontrar um espaço onde todos possam viver. Não precisa ser um rascunho de amor, mas sim um novo capítulo. Um que não precise desmerecer o que sentimos um pelo outro. Rafael a fitou com admiração. Era como se ele visse nela a luz que poderia guiá-los nessa escuridão. Mas, em sua mente, Vanessa ainda lutava. Ela se perguntava se estava disposta a abrir mão de certas certezas para criar um amor que talvez pudesse coexistir em harmonia. E se a ideia de amar Rafael e aceitar Clara fosse a chave para a liberdade? Ou seria uma armadilha emocional que poderia destruir tudo novamente? As perguntas pairavam no ar, à espera de uma resposta. Então, quebrando o silêncio, Rafael fez uma proposta que surpreendeu a todos. Então, que tal um mês? Um mês para explorarmos isso? Sem promessas, mas com uma verdade. Vamos nos permitir viver isso? O coração de Vanessa disparou. O que ele estava sugerindo poderia ser libertador, mas também muito arriscado. Ela precisava decidir se era isso que realmente queria. No fundo, ela sabia que estava prestes a atravessar uma ponte que desafiaria tudo o que ela acreditava ser amor. E se, ao final, essa ponte a levasse para uma nova realidade que nunca imaginara? Desse ponto, só restava um caminho a seguir, e o desfecho daquela história estava prestes a ser escrito. O que a aguardava nesse novo capítulo? A brisa leve começou a esfriar conforme a noite se aproximava. As estrelas surgiram lentamente, pontuando o céu com luzes brilhantes que pareciam observar o que acontecia ali embaixo. Aquela atmosfera mágica contrabalançava com a tensão palpável entre os três. Vanessa respirou fundo e, com uma voz firme, decidiu se pronunciar. 1 mês. 1 mês parece curto e longo ao mesmo tempo. Mas estou disposta a tentar, desde que isso envolva uma base de respeito e sinceridade. Não quero me sentir como uma peça em um jogo de xadrez. Ela olhou nos olhos de Clara e depois para Rafael. Acho que todos nós merecemos mais do que isso. Rafael assentiu, aliviado por essa abertura. Então, vamos estabelecer algumas regras. Precisamos ser transparentes e nos sentir à vontade para falar quando algo nos incomodar. Nada pode ficar entalado aqui dentro. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Clara deu um pequeno sorriso, um misto de gratidão e nervosismo. E se em algum momento eu sentir que isso está me magoando, posso sair? Como posso saber que não estou causando dor a alguém? Sua voz tremia com a incerteza, falando uma verdade que todos temiam. Isso é fundamental, disse Vanessa, com um gesto afirmativo. A honestidade precisa ser a prioridade. Se em algum momento qualquer um de nós sentir que essa dinâmica está se tornando insuportável, devemos comunicar isso sem medos. O trio olhou em volta,
como se visse o jardim pela primeira vez à luz daquelas novas palavras. Era desafiador, mas havia uma leveza no ar agora. O peso das expectativas reais começou a se dissipar, permitindo que um leve otimismo tomasse o lugar da tensão. Então, Rafael começou a falar sobre seus sentimentos, a lembrança de sua história com Clara e o quanto aquilo o feriu. O modo como a separação o fez questionar tudo o que acreditava, incluindo seu próprio valor. Fiquei perdido por meses. Quando você se foi, eu me senti incompleto, disse ele, a voz embargada. Clara escutava atentamente. Eu nunca quis que você se sentisse assim, Rafael. Foi difícil para mim também. A decisão foi impulsiva, mas eu achava que precisava encontrar meu próprio caminho. Nunca pensei que seria esse o fim. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. E isso nunca mudou o amor que eu sentia por você. Vanessa ficou ali, sentindo a angústia e a dor, mas também uma conexão profunda. Naquele momento, ela percebeu que a jornada de todos ali era válida, não importando as cicatrizes que cada um carregava. Acho que todos nós merecemos uma segunda chance, disse Vanessa suavemente, olhando para os dois. Não apenas no amor, mas nas relações que construímos. Podemos nos ferir, mas também podemos aprender. E assim, uma nova fase começou. Cada um deles se comprometeu a explorar esse caminho desconhecido, levando suas fragilidades à luz. Era uma nova experiência, uma mistura de sentimentos que lhes proporcionava uma sensação ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Porém, conforme as horas passavam, algo mais parecia pairar no ar. Um sentimento de insegurança que nenhum dos três conseguia ignorar. Vanessa sentiu um calafrio correr pela espinha, seu instinto lhe dizendo que as coisas ainda estavam longe de se resolver. Havia muitos pontos de interrogação, segredos não revelados e um futuro incerto à espreita. Quando a conversa ficou mais profunda, Rafael olhou para Clara e disse: "E se esse mês nos revelar algo além do que esperávamos? Algo que muda tudo?" As palavras dele ecoaram na mente de Vanessa, que sentiu o coração acelerar. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que um novo desafio estava se aproximando. O que mais eles poderiam descobrir juntos nesta jornada? A noite ainda era jovem, e o caminho à frente parecia promissor, mas também perigoso. A noite continuava a avançar, e as estrelas no céu pareciam contar segredos. Ao redor deles, o jardim estava mergulhado em uma sombra suave, iluminada apenas pelo fraco brilho das lanternas penduradas. O clima, antes tenso, agora estava carregado de expectativa. Cada um deles sabia que havia mais por trás de suas palavras, mais do que os corações podiam suportar. Vanessa, mergulhada em seus pensamentos, olhou para o rosto de Rafael. Ele parecia distante, como se seus olhos buscassem respostas nas constelações. "Rafael, você está bem?" perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. Ele a olhou como se despertasse de um sonho. "Desculpe, estava só pensando. E se essa conversa não for o suficiente?" O tom dele era de incerteza. "E se os sentimentos que estamos discutindo não forem os únicos que devem ser confrontados?" Clara franziu a testa intrigada. "Do que você está falando? Tem algo mais que devemos discutir?" Rafael suspirou, a tensão em seus ombros visível. "Ontem à noite eu recebi uma mensagem. Era de uma pessoa que eu nunca esperei ouvir novamente. A Júlia." O nome pairou no ar, pesado e carregado de lembranças. Eles sabiam quem era, uma amiga comum, mas também alguém que tinha passado por sua vida como um furacão. "Júlia?" A voz de Clara mal saiu. O que ela queria? Rafael hesitou, a lembrança da conversa de mensagens pairando em sua mente. "Ela disse que está de volta na cidade e que precisa me falar. Não sei o que isso significa, mas..." "Eu a conheço", interveio Vanessa, cortando a tensão. "Ela sempre foi intensa." A expressão dela se fechou. "É a última coisa que você precisa, Rafael. Por que não ignora isso? Não pode apenas seguir em frente?" "Mas, e se for importante?" Rafael piscou,
claramente dividido. A fragilidade da situação era palpável. O medo de reviver um passado cheio de dor misturava-se à esperança de uma nova conexão. Clara, sentindo a tensão aumentar, decidiu intervir novamente. Olha, Rafael, o que estamos tentando construir aqui é novo. Vamos focar em nós três primeiro, ok? Não podemos deixar fantasmas do passado interferirem nesse momento. Sua voz enchia o ar com uma determinação apaixonada que repercutia entre eles. Vanessa percebeu que a conversa estava se desviando e, antes que a situação saísse do controle, olhou nos olhos de Rafael, desejando que ele visse a sinceridade em seu coração. Rafael, você precisa decidir se quer histórias antigas ou se deseja focar em nós três agora. O que você realmente quer? Ele mordeu o lábio, as palavras parecendo presas em sua garganta. O silêncio se estendeu, como um fio tenso prestes a arrebentar. Talvez seja uma oportunidade de descobrir algo mais sobre mim mesmo e sobre nós. Rafael finalmente disse depois de um longo tempo de reflexão. Estou pronto para explorar isso, mas não quero fazer ninguém sofrer no processo. As palavras dele pareciam ressoar na atmosfera, e por um instante todos sentiram um peso sendo levantado. Mas esse alívio foi rapidamente ofuscado pela evolução das tensões. Então, o que vai ser? Indagou Vanessa, seu olhar fixo no amigo. Estamos todos juntos nessa nova fase. Devemos abrir nossos corações um para o outro. Se Júlia voltar a me aparecer, vamos nos sentar e conversar. Não podemos deixar que o passado nos consuma. Rafael assentiu, o nervosismo ainda evidente, mas uma nova determinação começando a surgir em seus olhos. Clara cruzou os braços, respirando fundo. E se a Júlia quiser saber sobre nós? Ela questionou, um eco de insegurança em suas palavras. Nesse momento, o telefone de Vanessa vibrou no bolso, interrompendo a conversa. A mensagem que apareceu na tela fez seu coração parar por um instante. Era uma mensagem de alguém que ela nunca esperava receber. É da Júlia, murmurou, as mãos tremendo levemente ao ler as palavras. Ao olhar para os dois, a pressão no peito aumentou. O caminho à frente que parecia promissor agora estava repleto de incertezas. O que essa mensagem poderia significar? A tensão estava de volta, palpável como a escuridão que envolvia o jardim. Temos que descobrir isso agora, Vanessa sussurrou, sua voz quase um desafio. Afinal, a verdade estava prestes a ser revelada, e ninguém sabia ao certo as consequências que viriam a seguir. Vanessa olhou para a tela do celular, o coração pulsando de ansiedade. As palavras de Júlia se destacavam em sua mente. Precisamos conversar. É sobre você e Rafael. O que isso significava? Uma parte dela queria guardar essa mensagem só para si, mas a responsabilidade de dividir com os amigos pesava sobre seus ombros. Vamos, Vanessa, o que ela disse? Rafael perguntou, a urgência em sua voz evidente. Ela quer se encontrar, respondeu Vanessa, a voz trêmula, e menciona a gente. Clara arqueou as sobrancelhas, uma onda de preocupação passando por seu rosto. O que mais, Vanessa? Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas a incerteza a deixava paralisada. Só isso. Mas a forma como ela escreveu parece que é algo sério. Você não pode ir sozinha. Não podemos dar margem a confusões, disse Clara com firmeza, cruzando os braços. Essa situação já está complicada o suficiente. Rafael sentiu a tensão no ar aumentar. Eu vou com você, falou, uma determinação em sua voz que fez com que a ansiedade de Vanessa aumentasse. Estamos juntos nessa. Se ela quiser se encontrar, precisaremos conversar todos. E se ela quiser te manipular? Vanessa desabafou, um medo genuíno surgindo dentro dela. Ela sempre foi boa em usar as palavras para conseguir o que queria. Não podemos nos deixar levar. Não vamos pensar assim, interveio Clara, tocando no braço de Vanessa numa tentativa de consolá-la. Precisamos manter a mente aberta. Talvez Júlia tenha algo importante a dizer, uma verdade que pode mudar tudo. O trio permaneceu em silêncio, o peso da situação começando a ser claro. Vanessa sentia os olhos de Rafael em seu rosto,
quase como se estivesse esperando uma decisão da parte dela. Poderia ao menos considerar a possibilidade de que Júlia estivesse diferente, ou que as intenções dela tivessem mudado durante o tempo afastada. Eu estou disposta a ouvir, mas só se estivermos todos juntos, afirmou Vanessa, olhando nos olhos de Rafael e Clara. A determinação dela era palpável. Não quero que isso nos afete. Então, amanhã à noite, a gente se encontra com ela. Rafael decidiu, sua voz firme. O grupo concordou, mas as faíscas da inquietação continuavam a zumbir entre eles. A noite seguiu seu curso, a conversa se desdobrando entre sorrisos nervosos e olhares de apreensão. Mas cada um deles sabia que as palavras de Júlia representavam uma virada que poderia abalar suas vidas para sempre. Quando se despuseram, já na porta, o vento frio parecia murmurar segredos. Vanessa olhou para o céu estrelado, pensando se as constelações estavam realmente alinhadas para responder suas perguntas convergentes. O amanhã trouxe consigo uma sensação inquietante de expectativa. No fundo, enquanto caminhava para casa, uma preocupação ecoava em sua mente. O que Júlia realmente queria? Poderia ele, Rafael, ter alguma ligação com o que estava por vir? As perguntas dançavam sem resposta, e Vanessa não podia se livrar do sentimento de que algo maior estava prestes a acontecer. Naquela noite, enquanto os sonhos a envolviam, uma mensagem pintada na tela do celular adicionava outra camada à tensão. Era de Júlia. Estou ansiosa para te ver. Precisamos de um tempo a sós. O coração dela disparou. O que Júlia tinha em mente? Uma conversa, um reencontro ou algo ainda mais profundo? A expectativa e a apreensão estavam no ar. Entre um sonho e outro, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual verdade? E a que preço? O sol mal havia surgido, mas a ansiedade de Vanessa já a acompanhava. A manhã, antes tranquila, agora parecia um labirinto de perguntas e incertezas. Ao longo do café da manhã, suas mãos tremiam levemente enquanto tentava focalizar a atenção na torrada. Clara, sempre perspicaz, notou seu estado. — Você está bem? Parece que viu um fantasma, disse Clara, com uma pitada de preocupação na voz. É que eu não consigo parar de pensar no que Júlia vai dizer, respondeu Vanessa, desviando o olhar. E se for algo que mude tudo? E se Rafael não conseguir lidar? Clara suspirou, afundando a colher na xícara de café. É difícil, eu sei. Mas lembre-se, não estamos sozinhos. Estamos todos juntos nessa. Vanessa assentiu, mas as palavras não diminuíam sua apreensão. O que de fato Júlia estaria pensando? O dia parecia se arrastar, e a cada hora que passava, Vanessa sentia seu coração acelerar mais, quase como se pudesse ouvir os batimentos ecoando, buscando uma resposta. Quando o sol começou a se pôr, um misto de tristeza e esperança preencheu o ambiente. O trio se encontrou na frente do café onde teriam a reunião. O lugar, normalmente acolhedor, parecia agora um palco onde suas vidas poderiam mudar de direção. Rafael chegou primeiro, sua expressão séria refletindo a gravidade da situação. — Oi, Vanessa, pronta para isso? Ele perguntou, tentando oferecer um sorriso que soava mais como um esforço. — Não sei, estou nervosa. E se tudo mudar entre nós? O desespero tomou conta de suas palavras. Vamos encarar assim. Se houver algo a ser resolvido, será melhor fora do nosso caminho do que pendurado no ar. É um passo para clarear as coisas. Rafael respondeu, buscando conforto nas próprias palavras. Clara, sempre a mediadora, colocou a mão no ombro de Vanessa. Estamos juntas, forçando energia positiva nesta situação. Lembre-se do que você disse. A comunicação é a chave. Enquanto aguardavam Júlia, o vento começou a soprar mais forte, brincando com os cabelos de Vanessa e fazendo seu coração bater ainda mais rápido. Cada minuto parecia arrastar-se eternamente, até que, finalmente, Júlia apareceu. Sua presença era uma tempestade em um mar até então calmo. — Oi, gente! Disse Júlia, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela parecia nervosa, e por um instante Vanessa sentiu uma pontada de compaixão. Embora o passado tivesse sido complicado,
Ali estava alguém que, de alguma forma, ainda fazia parte da sua história. Vamos, entre. Precisamos conversar, Clara disse, abrindo espaço para ela entrar. Assim que tomaram seus lugares, a atmosfera estava carregada de expectativas e medos. Júlia começava a falar, e suas palavras flutuavam pesadas no ar, cada uma como um bloco de concreto. Obrigada por se encontrarem comigo, começou. Eu sei que nosso último encontro não foi fácil, e eu venho pensando muito sobre tudo isso. O coração de Vanessa disparava. Julgava cada sílaba de Júlia, tentando decifrar seus verdadeiros sentimentos. O que vinha a seguir? Poderia ser uma confissão, um pedido de desculpas ou até mesmo algo mais doloroso? Eu não estou aqui para atacar ninguém, nem para fazer algo que agrave nossa situação, continuou Júlia, encostando-se à mesa. Preciso compartilhar um segredo, algo que carrego há tempo demais. Vanessa trocou olhares significativos com Rafael e Clara, a clara tensão entre eles pairando no ar como nuvens carregadas. Júlia respirou fundo, seus olhos se fixando em Vanessa. O que eu tenho a dizer pode mudar tudo entre nós, e eu só queria que vocês soubessem a verdade. A frase pairou no ar como um eco, e a expectativa atingiu um ponto crítico. O que ela tinha a revelar? Vanessa mal conseguia respirar. Seu mundo parecia prestes a ser jogado de cabeça para baixo ao som da resposta que aguardava com tanto receio. E o que mais assombroso poderia surgir dessa revelação? Enquanto a verdade se aproximava, o ar no café parecia se tornar denso e pesado. Todas as conversas ao redor se tornaram fios de murmúrios distantes, ofuscadas pela expectativa que preenchia o espaço. Vanessa olhou para Rafael, sentindo a intensidade em seus olhos. Clara, ao seu lado, parecia uma rocha de determinação, mas sentia sua própria inquietação pulsando em seu peito. Eu não sei como começar, disse Júlia, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas eu sinto que não posso mais viver com esse peso. O que eu vou compartilhar pode mudar tudo o que vocês pensam e até sentirão sobre mim. O coração de Vanessa disparou. O que poderia ser tão devastador? Pela expressão exausta de Júlia, ela soube que a revelação não era leve. Só fale, Júlia. Precisamos ouvir. Vanessa a encorajou, sua voz trêmula, mas firme. Júlia respirou fundo e continuou. Alguns meses atrás, eu soube que estava grávida. A confissão parou o tempo, e o murmúrio do café se extinguiu como uma luz sendo apagada. O mundo em volta dela pareceu desaparecer. A tensão se instalou nas expressões de Rafael e Clara, enquanto a realidade daquelas palavras imitava um estrondo. Vanessa sentiu seu universo cambalear. Grávida? Sussurrou, a incredulidade em sua voz ecoando. Sim, Júlia confirmou, em um tom entrecortado. Quando eu soube, não soube como lidar com isso. E esse é um dos motivos pelos quais decidi voltar agora. Eu sabia que era importante que você soubesse, Rafael. Rafael ficou em silêncio, incapaz de articular uma resposta. Seus olhos estavam fixos em Júlia, mas a expressão era uma mistura de sofrimento e confusão. A bomba havia sido lançada e a explosão reverberava por todos ali. Você está falando sério? Clara finalmente se manifestou, lutando contra a avalanche de emoções. O que você quer dizer com isso? É um bebê? O seu? Sim, é dele, Júlia respondeu, a afirmação cortante como uma faca. Ela se voltou para Rafael. Precisamos conversar sobre isso. Eu não quero que você tome uma decisão sem saber. A atmosfera se tornara insuportável. Vanessa se sentia como uma espectadora de um filme angustiante, mas ao mesmo tempo profundamente enraizada na realidade. Uma perda candente se instalou no fundo de seu ser, ao compreender que a vida de Rafael e de Júlia poderia ser repleta de laços que ela nunca poderia cortar. Como você pode dizer isso agora? Vanessa finalmente rompeu o silêncio, misturando raiva e dor em sua fala. Agora, quando estamos tentando nos entender? Cada palavra parecia uma lâmina afiando-se em seu peito. Algum tempo atrás você se foi e agora volta com um obstáculo entre nós? Vani, espera! Rafael interveio, inquieto, mas Vanessa ergueu a mão.
As palavras não pareciam fritar em seu cérebro como cera quente, mas a necessidade de libertação falou mais alto. A ardência no peito se intensificou quando olhou nos olhos de Rafael. Como você se sente sobre isso? Perguntou Vanessa, encarando-o de maneira desafiadora. O que você realmente quer? Eu não sei o que pensar, na verdade, ele respondeu, um misto de insegurança e confusão pintando seu rosto. Eu gosto de você, Vani, mas isso muda tudo. O que eu sinto por você e por Júlia não pode simplesmente desaparecer. Você não entende, não é? Ela gritou, a frustração quase a sufocando. Você não pode ficar em cima do muro. Isso não é só sobre você e Júlia, isso nos inclui. E tem um bebê envolvido. As palavras cortaram a atmosfera, e o ambiente estava cheio de tensão. Clara olhou para todos, percebendo a necessidade implícita de uma nova narrativa. O que precisamos considerar agora é se isso é uma oportunidade de construir algo novo, ou se vamos nos deixar consumir pelas incertezas, disse ela, quase como um mantra. Um bebê é uma nova vida, uma nova chance, mas é um compromisso. Rafael estava perdido, a tensão em seu corpo visível. Mas o que isso significa para nós? Ele questionou, como se estivesse tentando compreender sua própria confusão. O que faremos? O que é esse amor que estamos tentando construir? Rafael, eu não quero ser uma última escolha, Vanessa disse, a voz embargada por lágrimas. Ninguém merece isso. Se você precisa de tempo para decidir, eu não posso ficar aqui esperando. Vani, não é isso. Rafael começou, mas a dor nos olhos dela o calou. O que poderia estar vivendo e sentindo entre esses dois mundos parecia um pesadelo irreal. Vanessa estava decidida agora a colocar seus interesses em primeiro lugar. O que estava em jogo não era apenas amor, era respeito por si mesma. Júlia, o que você quer? Perguntou Vanessa, sua expressão mudando. Como você pretende lidar com isso? Não podemos deixar esse bebê ser uma arma entre nós. O que você realmente quer para ele? Eu só quero que ele tenha uma chance em um ambiente saudável e amoroso, Júlia disse, com os olhos cheios de sinceridade. Seja com Rafael ou não, ele é inocente no meio disso tudo. O silêncio envolveu o grupo depois de suas palavras, e o peso da situação mudou novamente. Vanessa precisava de clareza, não apenas sobre seus sentimentos, mas sobre o futuro dessa criança. Cada um de nós precisará responder por suas escolhas. O que vem a seguir não será fácil, mas não podemos deixar este momento de polarização nos dividir mais. É a chance de encontrarmos a verdade que precisamos, disse Clara, firme em sua postura. Vanessa assentiu, sentindo um novo rumo se delinear. Mas uma coisa é clara. Se você decidiu ser mãe, Júlia, será preciso ter consciência das consequências de nossas escolhas e manter o diálogo aberto. Concordo, Júlia disse dando um passo à frente, como se estivesse finalmente se comprometendo não apenas com a verdade, mas também com o amor que se desenvolvia entre eles. Rafael olhou entre as duas mulheres e respirou fundo. Estamos todos juntos nisso. Vou precisar de tempo para processar, mas também quero que o bebê conheça amor. Ele não é um fardo, ele é uma nova esperança. E assim, com olhos cheios de incertezas e esperanças renovadas, eles se deram as mãos. Um novo começo estava por vir, diferentes dos sonhos que sonharam antes, mas que prometiam um futuro de amor e cooperação, em vez de desespero e competição. Essa não é uma história de amor normal, Vanessa refletiu, seus pensamentos navegando entre os desafios que ainda viriam. Mas será nossa história. O que precisamos agora é encontrar um amor que nos una e não nos divida. E assim, sob a luz suave daquele café, um novo capítulo começou a ser escrito. Um capítulo que ainda não tinha um final claro, mas que prometia ser autêntico e repleto de aprendizados. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, você precisa se inscrever agora no canal. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não fique de fora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo histórias exclusivas.
Comente suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer parte dessa comunidade que vive intensamente cada história.